Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecosystem Talks. Na verdade, não é só mais um episódio, é o último que vai fechar esta nossa primeira temporada. Uma longa viagem onde ouvimos mais de 20 testemunhos de pessoas do nosso ecossistema com as suas visões, opiniões e perspectivas de futuro sobre este mesmo ecossistema. E hoje terminamos em grande, com um grande nome do nosso ecossistema empreendedor. Tenho comigo em estúdio para este último episódio e fecho de temporada a Isabel Neves, que para além de advogada, empresária, investidora, está envolvida ainda numa série de associações e organizações que tentam dinamizar o investimento, o empreendedorismo no feminino e não só, em Portugal. E, portanto, é com muito prazer, Isabel, que a recebo em estúdio hoje para este último episódio. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. Gratidão é minha. E como já vai sendo habitual ao longo desta viagem de entrevistas no Ecosystem Talks, eu ia começar pelo princípio. Quem é a Isabel Neves, para quem ainda não cá conheceu, e como é que resumiria o seu percurso profissional, sobretudo, como é que ele vai encaminhando para esta área do empreendedorismo, onde de resto nos últimos anos tem tido um papel muito ativo. Bom, muito obrigada, Rita. Bom, a Isabel Neves, tu já disseste tudo, é advogada, é professora, é advisor, é mentora, é investidora, é isso tudo. As coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma encadeada e nunca programada, que é o mais engraçado é isso, eu nunca programei nada. Elas foram acontecendo e encadeando. Tenho 62 anos de idade, sou mãe. Sou mãe do empreendedor, sou avó e não me sinto com essa idade, porque ando sempre no meio de vocês que são muito mais jovens do que eu, mas a verdade é essa. Quem é Isabel Neves? Olha, eu sou filha, sobrinha e neta de empreendedores, de empresários, de pessoas que tiveram negócios e, portanto, toda a minha vida, desde que me conheço, desde que nasci, que ando no meio deste mundo, não é? De um pai e de uma mãe que tinham o seu negócio, da tia que tomava conta de mim porque tinha um negócio que partia de casa, muito do trabalho, partia de casa dela, tomava conta de mim e lembro dela me pôr num alguidar gigantias que eu via mulheres a entrar e a sair para ir buscar trabalho, de bordar e de cozer, porque a minha tia trabalhava, tinha um negócio na altura, portanto há 60 anos atrás, não é? De fornecimento dos armazéns de Lisboa. A minha avó também tinha negócio e, portanto, eu fui criada neste meio. E mesmo desde muito pequenina, com os meus pais, desde muito pequena, desde que era adolescente, que participava ativamente nas tarefas que era preciso, desde entregar encomendas a ir para a caixa se fosse preciso. Portanto, o empreendedorismo está-me nas veias, está no meu ADN, não há nada a fazer, e mesmo quando eu tentei, se calhar, fugir um bocadinho dele, ele veio buscar-me outra vez, vai resgatar-me. Hum, Ora bem, eu, comecei a trabalhar muito cedo, como te digo, comecei a trabalhar com os meus pais, sempre a estudar, era uma diziam que era uma excelente aluna. Bom, tentei sê-lo. hum, Aos 16 anos comecei a ter a minha independência, não queria depender de ninguém e, portanto, o meu primeiro ato de empreendedorismo é aos 16 anos, quando eu disse: "Bom, eu vou dar explicações", e dava explicações a 9 pessoas, a 9 jovens, para ganhar o meu dinheiro e não ter que depender de ninguém, sabes? Portanto, é o meu primeiro ato de empreendedorismo é exatamente esse. Depois comecei a trabalhar o meu pai é um self-made man, é um daqueles homens que começou, hum que hoje tem 88 anos e, portanto, é daquela geração de pessoas que começaram com pequenos negócios e conseguiram construir alguns impérios. O meu pai tinha, de facto, teve essa possibilidade de construir uma empresa com bastante dimensão, na qual eu comecei a trabalhar aos 18 anos, ou 19, sempre a estudar. E quando cheguei ao final do curso, eu acabei. Portanto, a opção, na altura, as opções de curso não eram tão alargadas como hoje são, portanto, nós tínhamos uma panóplia de curso muito mais reduzida do que hoje. E portanto ali entre ciências e letras seria o meu destino seria o direito à economia.
Como eu tinha algum pavor da matemática, decidi ir para direito. Não que algum dia me imaginasse como advogada ou como jurisconsulta, nada disso, mas porque era um curso com um espectro bastante alargado. E, portanto, eu fui estudar direito. Mas rapidamente licenciei-me em Direito, mas em Ciências Jurídico-Económicas, portanto, eu a minha vida encaminhou-se sempre mais para uma determinada área, mas sempre a trabalhar com o meu pai. Cheguei à assessora de administração das empresas do meu pai e quando acabei o meu curso, curiosamente em 1985, em Ciências Jurídico-Económicas, foi exatamente na altura que Portugal entrou para a Comunidade Económica Europeia e o meu grande sonho era ir para Estrasburgo, continuar os meus estudos e uma grande carreira de relações económicas internacionais. Era essa a minha visão, era esse o meu sonho na altura. Também na altura não era tão fácil estudar para o estrangeiro como é atualmente, não havia Erasmus, não havia esse tipo de apoios, era tudo muito caro, e portanto eu só conseguiria realizar esse sonho se tivesse uma alguém a financiar, porque eu sempre trabalhei, mas como jovem que era chapa ganha, chapa gasta, quer dizer, não não andei propriamente, a acumular dinheiro para um determinado projeto. E portanto, coincidiu numa altura em que o grande sonho do meu pai era que eu desse continuidade às empresas, e ele sabia que se eu fosse para o estrangeiro, para as relações económicas internacionais, nunca mais me apanhava e nunca mais iria seguir as empresas. E portanto, não me deu essa possibilidade de ir para fora. Reportem-se há 50 anos atrás ou há 40 e tal anos atrás, a vida era muito diferente, quer em termos de poder económico, quer inclusivamente em termos do que é que as meninas e os meninos faziam, mas Pois. isso é outra história. Hum, e portanto ele não me deu essa possibilidade e ele queria que eu desse continuidade às empresas, mas a verdade é que, epá, as empresas não eram as minhas empresas, eram as dele. Não era o meu sonho, era o sonho dele. E portanto eu sentia que, epá, isto é muito complicado para mim dar continuidade às empresas que não são as minhas empresas, são por veia familiar, mas não são o meu sonho. E portanto aí é o meu grande, se queres, é o meu segundo grande salto para aquilo que iria ser a minha vida, e porque é que depois as coisas se encaixam na questão do empreendedorismo. Porque eu disse não ao meu pai. E portanto, como disse não ao meu pai, eu fiquei por minha conta em risco. Mas foi uma decisão que eu tomei, emocionalmente muito dura, porque eu sou muito ligada a ele, mas racionalmente muito correta, porque eu sou igual a ele. E, portanto, iria ser muito difícil eu dar continuidade às empresas do meu pai, disputando a liderança com ele. Né? A questão da liderança é outra questão que não é para aqui chamada, mas também é muito importante. Não é? Portanto, emocionalmente muito difícil, racionalmente muito correta. Mas fiquei por minha conta e risco e, portanto, o que é que eu fiz? Epá, tenho um curso de Direito na mão, tenho imensos conhecimentos porque trabalho há muitos anos, o que é que eu vou fazer à minha vida? Tinha sido convidada para dar aulas, em Direito Fiscal, ainda fui fazer um mestrado à Católica de Jurídico-Comerciais, e entretanto, olha, disse: "Porque é que eu não hei de fazer o estágio de advocacia?", quando eu jamais me teria passado pela cabeça ser advogada. Mas, naquela altura, eu tinha que lançar mãos da minha vida, tive que ser empreendedora, não é, para começar a minha vida, e lancei mão de tudo. E o que acontece foi que rapidamente, como eu já trabalhava há muito tempo e tinha muita ligação às empresas por via do trabalho que fazia com o meu pai, não foi difícil para mim em fazer o meu leque de clientes na na advocacia barra consultoria, muito ligada sempre às empresas. Portanto, o meu nicho de mercado, foi sempre e é, porque ainda hoje o mantenho, empresas. Ora bem, depois, outro salto, grande salto para o empreendedorismo e para aquilo que tu queres saber sobre o percurso da minha vida. Eu caso com um economista que se dedicava à consultoria no investimento e fizemos uma empresa sobre consultoria em investimento, portanto eu alio a advocacia barra consultoria de empresas à consultoria ao investimento. Sou empresária, sempre o fui, né?
porque sempre trabalhei, mesmo como advogada, sempre trabalhei por conta própria, portanto, era profissional liberal, se quiseres, era empresária com o meu marido na Uhum. empresa de investimento, e de repente, ainda na década de 80, surge em Portugal uma coisa que era a minha cara, ou que eu achei que era a minha cara, que era a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Hum, Aquilo era a minha cara, não é? Uma associação de mulheres empresárias. Meu Deus, isto era um conceito que não existia cá, um conceito muito, muito inovador. E eu entrei, gostei daquilo que vi, hum, achei que havia um mundo e um universo de coisas para fazer pelas mulheres e, portanto, rapidamente entrei. Como nunca entro para nada sem ser para me envolver, envolvi-me de alma e coração na PME e foi durante 20 anos, ou mais de 20 anos, uma filha, não é? Eu só tive um filho, mas tive uma filha que foi à associação. E na associação eu fiz muita coisa. Primeiro tive a missão de criar um gabinete de relações internacionais da associação e entretanto também da Federação de Mulheres Empresárias, o que me permitiu conhecer mundo, conhecer muitas empresárias pelo mundo inteiro, muitas associações, muitas organizações. Permitiu-me colaborar num inúmero número de projetos financiados na altura pela Comunidade Europeia sobre liderança feminina, empreendedorismo feminino e conhecer N casos diferentes. Permitiu-me participar em política pública, porque fui membro da Femme Européenne de Petite et Moyenne Entreprise, portanto, ao nível que eram, no fundo, passava pelo Lobby Europeu das Mulheres, que tinha vários membros que faziam parte do Conselho Consultivo quando se tratava de discutir política pública de apoio ao empreendedorismo feminino e ao empoderamento das Uhum. mulheres. A mesma coisa em Portugal, também porque participei na comissão consultiva do lobby da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, portanto, tudo o que era política pública ligada ao empreendedorismo, não, a tudo o que era questão de empoderamento das mulheres e também o empreendedorismo. E, portanto, eu participei nisto tudo, que me deu um vasto conhecimento sobre estas questões do que é o empreendedorismo feminino. Ligação à minha vida atual. Uma das coisas que eu fazia na APME, que me dava um gozo enorme fazer, era ajudar jovens mulheres que nos apareciam com ideias de negócios e que queriam transformar aquelas ideias em negócios. E foi uma coisa que era uma coisa que me dava enorme prazer, ajudá-las a definir estratégias, a encontrar formas de financiamento, a abrir portas, oportunidades. E, e descobri um bocadinho aquilo que é a minha missão, sabes? Que era, epá, sempre adorei fazer isto, ajudar as pessoas a transformar ideias em Em negócios. negócios. E neste meu caminho, que fui fazendo paulatinamente ao longo de 20 e não sei quantos anos, eu comecei no final da década de 80 e estamos em 2023 e, portanto, foram muitos anos. Participei imensas coisas, fui mentora na altura da bolsa do IAPMEI e ainda foi nesse contexto que eu conheci o Francisco Banha. Francisco Banha que me fala no conceito Business Angel, isto finais de década de 90, princípios dos anos 2000. Começam-me a falar em Business Angels e porque ele trabalhou muito em Portugal pelos Business Angels. E eu disse: "Ó Francisco, explica-me lá um bocadinho melhor o que é o Business Angel". "Ó filho, Business Angel é tudo aquilo que tu fazes com mais uma coisa, e que pões capital, investes nos negócios". E eu disse: "Mas eu invisto muito, porque eu faço muito investimento do meu tempo, do meu know-how". "Pois, mas um Business Angel investe o seu tempo, o seu know-how, o seu saber, mas investe capital". Portanto, no fundo, eu disse: "Epá, mas um business, isto é a minha cara", mais uma vez, não é, isto é a minha cara. E comecei-me a interessar imenso por aquilo e e pronto, e entretanto, Adicionou mais esse chapéu ao seu percurso profissional. exatamente, exatamente. Na altura ele lançou-me o repto de criar um clube Business Angel dentro da associação, das mulheres empresárias. Tal não aconteceu porque, por razões várias, mas aquilo ficou a amadurecer na minha cabeça.
E em determinada altura, porque nós crescemos, nós vamos crescendo, nós vamos modificando alguns conceitos eu disse: "Mas porquê é que eu hei de fazer isto só com mulheres? Porquê é que eu não hei de fazer isto com mulheres ou com homens?" Hum, e portanto, achei que aquilo ficou a amadurecer e em determinada altura, há 10 anos atrás, resolvi criar o Clube Business Angels de Lisboa. E perguntas: "Mas porquê é que criaste o teu e não te juntaste ao outro?" Exatamente com este objetivo. Eu queria um clube que, não sendo especificamente de género, conseguisse captar mais mulheres para serem investidoras e apoiar mais mulheres founders, ok? Portanto, e por outro lado, eu sabia que eu, se eu queria atrair mais mulheres para o investimento, e se eu queria atrair mais mulheres para serem investidas, se eu fosse só especificamente para as tecnologias, e na altura, a maior parte dos clubes que existiam, a tese de investimento era tudo tecnológico. Se eu fosse só para as tecnologias, eu sabia que ia ser muito difícil. É um caminho difícil, mas se fosse por aí seria muito mais difícil. Portanto, o que é que eu quis fazer? Vou criar um clube Business Angels que tem uma tese de investimento, ok, tecnologias, mas também outros setores de atividade que, não sendo eminentemente tecnológicos, fossem altamente inovadores ou Uhum. trouxessem muita inovação, mas que não fossem só tecnológicos, porque senão eu sabia que não ia conseguir ter tantas mulheres. Ainda hoje, como sabes, um dos nossos graves problemas é a, f- a subrepresentação das mulheres Das mulheres nas áreas de sim, tecnologias. sim, sim. Portanto, há 10 anos atrás isto era muito pior. E, portanto, essa é a razão pela qual eu crio o Clube Business Centers de Lisboa, com o qual comecei a trabalhar, e a partir daí que nunca mais parei. E depois a minha grande visibilidade dá-se, ou a grande visibilidade da Isabel Neves e do que a Isabel Neves já fazia há uma Uhum. série de anos, Verdade. dá-se com a minha participação no Shark Tank. E pronto, e a partir daí, olha, são múltiplos projetos, são projetos, tento apoiar as mulheres e os homens nos seus projetos, continuo a dar hum, muito de mim a projetos específicos em que as mulheres ainda continuam a estar subrepresentadas, designadamente na tecnologia, razão pela qual sou membro do Advisory Board das Women in Tech e tenho neste momento a correr uma série de projetos cujo objetivo é atrair mais mulheres para o investimento e atrair mais mulheres para as tecnologias. Uhum. Tivemos aqui connosco num dos episódios Inês Santos Silva, portanto já falámos muito Exatamente, sobre exatamente. esse tema. Portanto, mas deixei de trabalhar especificamente só com mulheres, não é? Apoio este tipo de projetos, mas neste momento os meus queridos tenho vários investimentos feitos como Business Angel e tenho investimentos feitos em equipas que por acaso foram fundadas só por homens. Portanto, já não faço essa Uhum. divisão, mas obviamente que tenho sempre no meu coração uma grande e na minha atividade uma grande atração por tudo o que é projetos que envolvem empreendedorismo feminino. E pronto, aqui tens, agora ao culminar da minha carreira, passou também por ser professora de sou professora e coordenadora de uma pós-graduação em empreendedorismo. Tenho sido convidada por várias escolas, Porto Business School e Coimbra Business School, por várias escolas, para dar algumas cadeiras nesta área, do empreendedorismo ou na área do direito que casa com a parte da societária e a Uhum. parte das fontes de financiamento e, portanto, neste momento, além de advogada, mentora, investidora, sou também professora, Muito bem. e dirigente associativa. Incrível, um percurso riquíssimo em tremendas experiências e tão diversas e também entre si às vezes muito complementares, não é? Porque eu acho que essas experiências que foi acumulando ao longo do tempo alimentaram depois o que vinha a seguir com muita expertise e mundo e experiência. Eu acho que tem um percurso de facto inacreditável nesta área. Mas porque temos que avançar, porque o tempo é sempre curto. Se calhar focaria agora aqui neste seu lado mais enquanto business angel, para lhe perguntar como é que olha para o nosso ecossistema de investimentos em Portugal. Um, e se teríamos aqui, enfim, um episódio só de um podcast para falar sobre isso, não temos o tempo para tal, mas pelo menos se calhar aqui com um lado um bocadinho mais construtivo, ou seja,
o que é que já evoluímos certamente muitíssimo, hum, o que é que ainda temos que fazer para ter aqui um ecossistema de investimento robusto e que dê resposta ao crescimento e à maturidade que o nosso ecossistema empreendedor está a viver. Olha, eu diria que nestes últimos 10 anos, isto cresceu exponencialmente, o nosso ecossistema empreendedor, cresceu exponencialmente. Temos uma rede nacional de incubadoras fantástica, temos as universidades já e vocês são um exemplo disso, com muita atenção ao empreendedorismo e com incubadoras e com apoios às patentes ao apoio ao registro de patentes e por aí fora, que é extraordinariamente importante. Hum, Temos de facto um trabalho magnífico, há cada vez mais projetos. O próprio Web Summit e tudo aquilo que foi sendo construído permitiu, dar mais robustez ao nosso ecossistema. O que é que nos falta? Olha, falta-nos um sistema, hã, fiscal que apoie mais e que dê mais suporte, ao investimento e aos Uhum. investidores. Para tu teres uma ideia e de uma forma muito rápida, nós neste momento temos apoios, temos incentivos fiscais aos fundos de investimento, mas aos business angels como eu não existe. Seria muito mais simples, conseguirmos ter muito mais gente a olhar para este tipo de investimento, que é um investimento de risco, como sabes, mas era muito mais fácil eu conseguir atrair mais pessoas para conseguirem investir, nem que fosse em grupo, em pequenas somas, não é? Em Uhum. pequenos investimentos, Claro, mas diluindo o conseguir, risco. diluindo risco, mas seria muito mais fácil eu conseguir atrair pessoas para este tipo de investimento, sobretudo numa fase inicial em que os business angels são mais importantes, se houvesse incentivos fiscais, se houvesse um sistema fiscal, que trouxesse alguns benefícios, que não existe. Hum, Já houve em tempos, apoios em tipos de sistemas de co-investimento com business angels, mas são processos bastante burocráticos, implica que as pessoas tenham que ter um conhecimento muito robusto do que é ser business angel e de tudo o que isto implica em termos de deal flow, em termos de como é que se faz um exit, como é que se faz um investimento. Portanto, falta aqui também muita formação. Mas eu diria que nós crescemos de uma forma fantástica e que temos cada vez mais hum, trabalhar para, trabalhar para conseguir mais esse tipo de apoios. Para isso, temos que fazer também quase que uma educação às pessoas do que é este tipo de investimento. Por outro lado, e de uma forma assim muito rápida, porque o tempo é curto, diria que temos que fomentar mais o espírito empreendedor e junto dos nossos jovens, ok? Hum, Aparece já muita gente com muitas ideias, aparece muita gente a querer fazer coisas, mas ter uma ideia não significa que seja um empreendedor. Não é? Há uma grande diferença entre ter ideias e ideias temos todos muitos. Ou Uhum. ter ideias que depois são execuíveis e que se tornam negócios é outra coisa. O perfil empreendedor nem todas as pessoas o têm. E há características que são inatas, há outros skills que se podem trabalhar. Eu diria que nós precisávamos muito de alguma alteração, uma alteração radical no nosso sistema de ensino, de forma a que os miúdos, desde muito pequeninos, fossem habituados a trabalhar o empreendedorismo. O empreendedorismo não, ser um empreendedor não quer dizer que tenha que criar uma empresa, não é? Claro, Ser empreendedor é fazer, é construir, é saber trabalhar em equipa, é saber ter resiliência, é saber uma série de claro. coisas. E eu acho que há aqui 2 pontos fundamentais, se quiseres, para melhorar. Por um lado, a questão da educação, tem que haver uma alteração significativa ao nosso sistema de educativo e dar mais skills de empreendedorismo às pessoas desde muito pequeninos, e por outro lado, melhorar o sistema fiscal. Boa. Vou mudar a agulha para outro tema que tem tudo a ver consigo e já falou sobre isso quando nos contou um bocadinho da sua história de vida e do seu percurso profissional. Tem que ver com o facto de, efetivamente, em Portugal, quando se fala em empreendedorismo no feminino, há meia dúzia de caras e a da Isabel tem que aparecer lá necessariamente. Hum,
como é que vê, de facto, a representatividade das mulheres no empreendedorismo em Portugal? Ahm, Sendo que os dados apontam ainda para números que não são muito animadores, ainda que estejam a melhorar. O que é que, para além do que, como é que vê este assunto, e certamente até tem uma perspectiva, se calhar, temporal interessante, porque começa precisamente numa associação de mulheres empresárias, não é? No final da década de 80, portanto, numa altura em que se calhar ainda estávamos muito mais aquém do que estamos hoje. Mas o que é que podemos fazer para melhorar isto também? Como é o que é que há, que caminho é que podemos construtivamente pensar para trazer mais mulheres para o empreendedorismo? Há uma diferença abissal entre aquilo que se passava, o que era a realidade nos anos 80 e atualmente. São 30 anos, passaram quase 40 anos, não é? E minhas amigas, dir-vos-ei que não tem rigorosamente nada a ver. As mulheres hoje estão em maior número nas faculdades, estão em maior número nos doutoramentos, nas licenciaturas, têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Portanto, cheguem-se à frente. Cheguem-se à frente. Há aqui um problema que já não tem a ver com os homens, tem a ver connosco, com as mulheres. Hum, Nós não podemos ser super mulheres, não podemos ter nota 5 a tudo. E as mulheres continuam a pensar que para chegarem à frente têm que ter nota 5 a tudo. Ninguém tem nota 5 a tudo. Eu costumo dizer que o talento não tem género. Portanto, há projetos maravilhosos de mulheres, há projetos maravilhosos de homens. E há investimento para tudo o que é projeto bom. Portanto, porque é que não há mais mulheres no empreendedorismo? Porque elas próprias não chegam à frente, em muitos casos, ok? Uma mulher prefere ter uma carreira profissional. Ser empreendedor significa risco. E as mulheres continuam a achar que é preferível ter uma carreira mais certinha. Eu prefiro ser cientista, eu prefiro trabalhar por conta de outra, eu prefiro fazer uma carreira dentro de uma grande empresa, porque eu tenho a segurança de ter um vencimento ao final do mês, ter regalias sociais, poder ser mãe e estar em casa. Epá, e quando se é empreendedor e quando se tem uma empresa, isto não acontece. Isto não acontece. Portanto, há aqui uma diferença, continua a haver diferença, mas neste momento está mais nas mãos das mulheres, hã, assumirem-se e deixarem que cair essa diferença do que propriamente em quaisquer outras barreiras. Depois há, obviamente, e eu não vou dizer que não, continua a haver algumas barreiras culturais. Porque podes fazer muita coisa a nível legal e podes fazer muita legislação, mas as barreiras culturais estão lá, não é? Portanto, eu diria que há aqui algum trabalho a fazer ainda, e isso parte de casa, de pequeninos, na no derrubar estereótipos. E não há carreiras para mulheres e não há carreiras para homens, e portanto isso tem muito a ver com barreiras culturais e que nós temos que trabalhar sobre isso, mas fundamentalmente o grande passo tem que ser as mulheres a dar, tem que se chegar à frente e não pensar que temos que ser super mulheres em tudo. E Isabel, com toda a certeza, se houver aqui alguma mulher com uma ideia de negócio a ouvir-nos, certamente que, quer em Portugal, quer fora, na Europa e no mundo, está em contacto com montes de oportunidades que existem para mulheres, certo? São cada vez mais também os programas de financiamento e de investimento, programas de aceleração, oportunidades várias à disposição de mulheres empreendedoras que queiram arriscar e avançar para os seus negócios, certo? Rita, atualmente existem centenas de projetos de aceleração, de financiamento, quer cá, quer, não, quer a nível europeu, que não fazem, nem podem legalmente, nem podem, nem fazem qualquer diferença de género. Portanto, se não existem mais mulheres, é porque elas não aparecem. Aliás, há neste momento alguma discriminação positiva, no sentido de, cada vez que aparece um projeto nas áreas tecnológicas. Olha, vou-te dar um exemplo, eu sou avaliadora de projetos, da IIT, na área da mobilidade urbana. E eu ainda a semana passada tivemos com 14 pitches
só me apareceu uma mulher. Portanto, neste momento, até há alguma discriminação positiva, se tu quiseres, no sentido de há uma mulher aí com projeto nesta área, venha. Portanto, não há qualquer tipo de barreira. Agora, as mulheres têm é que aparecer Uhum. e têm que aparecer com projetos. Agora, nós fazemos tudo. Amanhã não, dia 13, sexta-feira, vai partir para o Dubai uma missão. Isso é um outro projeto onde eu estou envolvida, não damos tempo agora para falar. Vai partir para o Dubai uma missão que vai levar 5 startups portuguesas, 5 co-founders portuguesas, com startups que já têm algum êxito em Portugal, que vão explorar o mercado do Dubai, quer em termos de oportunidades de mercado, oportunidades de investimento, oportunidades de parcerias, etc. Portanto, nós estamos a fazer tudo para apoiar as mulheres. Nós queremos é saber onde é que elas estão, ok? Portanto, são as mulheres que neste momento têm que dar um passo em frente. Muito bem. Ahm, Tenho aqui mais 2 perguntas que gostava de fazer e vou à primeira delas, que tem que ver com uma conversa que, na verdade, tivemos há bem pouco tempo, quando a Isabel passou pelo Tech Labs para uma masterclass que organizámos precisamente sobre esta questão de investimento e penso que, sendo que o Tech Labs tem aqui um público-alvo também muito diverso, que vai desde os nossos estudantes da Faculdade de Ciências até aos nossos investigadores, que também os temos, alguns jovens, hum, se nos estiverem a ouvir e não necessariamente tenham ainda muita informação sobre como é que funciona este mundo do investimento, se calhar acham que um investidor é tudo. E um investidor não é tudo, pode ser muito diferente, e de facto a Isabel tem aqui muito esta, este chapéu de business angel que falávamos precisamente nessa masterclass há pouco tempo, que é substancialmente diferente, por exemplo, procurar um fundo de capital de risco que invista num projeto. Para quem esteja a zero sobre o que é esta área, quais é que são as principais diferenças que acha que distinguem um business angel de um investidor de capital de risco e em que etapa, digamos assim, do processo empreendedor é que cada um deles entra e tem um papel relevante a desempenhar no apoio a ideias de negócio? Muito bem. Hum, vou dar o exemplo que dei nessa masterclass, que acho que é um exemplo magnífico. Isto é como um rio, não é? Tem uma nascentezinha, tem um fluxo de água. Normalmente, essa parte, esses primeiros dinheiros até são financiados ou porque temos um milheiro, ou com os friends, family and fools, não é? A família é o capital do amor, como eu costumo dizer. A mãe, o pai, o avô, começa a financiar as primeiras coisas. E depois isto vai crescendo e o projeto vai crescendo e vai entrando noutras fases e vai precisando de mais capital e obviamente que este tipo de investimentos em coisas muito inovadoras não são investimentos que possam ser financiados pelo capital bancário. Está fora de questão. A banca não investe em coisas de risco e em coisas que não sabe o que é que vai dar. A menos, e é muito mau quando as pessoas vão à procura desse tipo de investimento, porque as coisas podem correr mal e depois ficam agarradas ao investimento, ao financiamento bancário que vão ter que pagar e muitas vezes com muita dor de cabeça. Portanto, quando os projetos avançam e vão avançando e entram numa fase que necessitam de um reforço, de mais capital, é aí que entram os business angels. Porquê? Porque é que é um business angel? O business angel não, é uma pessoa que não põe só dinheiro, é uma pessoa que traz aquilo que se chama o smart money. Hum, Traz eh, know-how, expertise, mentoria, ajuda a definir uma estratégia, Uhum. abre portas, Contactos, claro, abre tem portas. tem uma rede de contactos, ajuda a abrir portas, quer a nível de fornecedores, quer a nível de clientes, muitas vezes, conhece outros business angels, pode ir buscar outros business angels que aportem capital e, portanto, um business angel é alguém que não põe só o dinheiro, mas que se envolve com o negócio, envolve-se com. hum, é uma madrinha, é um mentor, é alguém que envolve, que ajuda, que apoia, que está presente, portanto é ali um bercinho, é envolver aquilo. Quando tu te apaixonas, enquanto business angel, se tu te apaixonas por um projeto e queres investir naquele projeto, vais pôr ali uma redoma de, à volta
para que nada aconteça àquele bebê e que ele possa ser muito bem alimentado e Uhum. muito bem tratado para crescer. O nosso objetivo é crescer. Também atenção, e há muita gente que pensa que nós somos mecenas. Não, nós não somos mecenas. Nós investimos o nosso capital, o nosso know-how, a nossa mentoria à espera de um Do retorno. retorno, claro. Obviamente, nós somos investidores. Vamos estar à espera que o retorno aconteça uns anos depois. Não estamos à espera que o retorno seja imediato, nem estamos à espera que no ano seguinte que já vá ter retorno. Seria muito bom, mas isso não acontece. Portanto, nós investimos numa fase muito inicial e muito precoce dos projetos, quando eles já demonstraram minimamente que têm alguma viabilidade. Atenção, também não investimos em ideias, que isso é outra coisa, outra noção errada que as pessoas têm, é que nós investimos em ideias. Não, nós investimos em projetos, em ideias que nós já percebemos que têm viabilidade e que já demonstraram que têm viabilidade, Uhum. ok? E trabalhamos com eles como se fosse ali numa redoma, no sentido deles crescerem e, e depois, mais à frente, quando, muitas vezes já numa fase em que os projetos já entraram no mercado, ou estão numa fase já mesmo no mercado, ou já depois de estar no mercado, é que entram os fundos de capital de risco, as venture capital, não é? Que investem quantias muito maiores do que nós, porque um business angel investe, quantias no máximo, não quer dizer que não haja em sindicância possam chegar a valores mais altos, mas na regra vai ali até aos 200, 300 mil euros. 500, já com alguma sindicância. Portanto, sindicância é quando vários business angels se juntam, Uhum. fazem sindicatos de business angels. Uma capital de risco não investe menos do que isso. Portanto, menos de 500 mil está fora de questão. Eles não investem muito raramente, muito raramente investem menos do que isso. Portanto, já estamos a falar num projeto que já está num estado de evolução muito maior, que já entrou no mercado, que Uhum. provavelmente já tem algumas vendas e que precisa de escalar, ok? Um fundo de capital de risco põe o dinheiro. Pode ter lá alguém representante na sociedade, mas não faz este trabalho de mentoria, de Pois. envolvimento que um business angel faz. Portanto, há uma diferença muito grande entre o suporte que um business angel dá numa fase inicial do negócio e de ajudar a que aquilo vá, a carrilha vá para a frente, a uma entrada posterior de um fundo de capital de risco que eh, já precisa de ter um projeto com viabilidade, com vendas no mercado, com equipa, e portanto são coisas completamente diferentes e portanto são 2 fontes de financiamento muito, muito importantes para projetos inovadores, mas em fases, Exatamente. totalmente distintas. Muito bem, acho que ficou claríssimo e bastante perceptível, que de facto cumprem funções muito distintas em etapas distintas do negócio, embora a sensação que me dá, pelo menos para a nossa realidade, de um empreendedorismo mais de base tecnológica e científica, é que se continua a procurar muitos fundos de capital de risco muito cedo e não os business angels, não? O que é que isto depois dava outro tema de discussão. Mas porque o tempo já está a esgotar-se e ainda tinha aqui uma última pergunta guardada para lhe fazer, que é uma pergunta com a qual terminamos também sempre estas conversas. É o momento de fazer um bocadinho de futurismo e olhar para a frente. Na sua opinião, quais é que acha que são os caminhos de futuro? O que é que ainda temos por fazer para poder melhorar este nosso ecossistema de empreendedorismo e de inovação? Já falou há bocadinho sobre a questão da educação, que me parece fundamental também, portanto, aí estamos totalmente alinhadas, efetivamente capacitar os jovens deste tenra idade para este mindset empreendedor, ainda que eles depois peguem nessas competências e as levem para uma empresa privada, para a administração pública, para a criação do seu próprio negócio, mas está lá o mindset, não é? Esta vontade de fazer acontecer. Que outros caminhos é que acha que são importantes? Cruzamos isto com as tendências que estamos a ver neste momento de evolução destes Olha, nossos ecossistemas empreendedores, de questões de sustentabilidade. Qual é a sua visão sobre isto? também temos que derrubar muitas barreiras culturais a esta questão do empreendedorismo ser visto sempre como a criação do negócio. O empreendedorismo não tem Uhum. que ser visto sempre como a criação de negócio. O empreendedorismo é uma forma de estar.
hoje um jovem que não seja empreendedor, muita dificuldade terá de encontrar trabalho, porque tem um empregador está à espera de alguém. Nós vivemos num mundo cada vez que a força humana vai ser cada vez mais substituída pela máquina e, portanto, nós queremos é pessoas com criatividade, certo? Portanto, um jovem que hoje esteja a querer entrar no mercado de trabalho tem que aportar valor, tem que ser diferente, tem que ter ideias, tem que ter capacidade de colocar a sua criatividade e acrescentar valor ao seu empregador. Caso contrário, muito dificilmente vai conseguir entrar no mercado de trabalho e vai fazer uma carreira de sucesso. Portanto, o empreendedorismo é isto. E nós temos que desmistificar esse conceito, não é? As pessoas ainda têm muita noção, empreendedorismo é criar negócios. Não, não tem nada a ver com isso. Empreendedorismo é uma forma de estar e cada vez mais tem que ser valorizado. Portanto, questão da educação, o que é que temos que fazer? Como é que eu vejo o futuro? Educação, educação, educação tem que mudar. O próprio papel das escolas, da universidade tem que mudar. As universidades têm que ser cada vez mais hubs de criatividade e de inovação. Graças a Deus há algumas que estão a fazer, mas há universidades que têm que apostar cada vez mais em ser hubs de inovação, de criatividade, de fazer trocas, de fazer experiências, de deixar que os alunos façam experiências e, sobretudo, estas trocas de alunos, de mudar, juntar equipas de valências completamente diferentes para criarem coisas novas. Temos que dar cada vez mais espaço à inovação. Acho que isso é fundamental. Nós vivemos num mundo que não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Hum, Estamos a viver um drama porque estamos todos muito assustados que a tecnologia vai substituir os humanos. Estamos todos muito assustados com o ChatGPT e por aí fora. Nós temos que perceber que esses instrumentos podem ser brutais em termos de desenvolvimento humano. hum, e que podem facilitar muito a nossa vida e, portanto, nós humanos temos que, encontrar outros caminhos e outras formas de Uhum. saída e outras profissões, hum, porque o mundo não vai acabar, não é? Já A história da humanidade está feita de exatamente, reinvenções, não é? exatamente. O mundo não vai acabar, não temos de ter medo que o mundo vai acabar. Nós temos que dar é cada vez mais espaço à inovação, Claro. à liberdade e as escolas, as universidades têm um papel fundamental. Os governos têm que apoiar cada vez mais, esta inovação, têm que apoiar cada vez mais, quer em formas de, apoios financeiros diretos, querem, como eu há bocadinho dizia, em benefícios fiscais para quem quer apostar nesta inovação e nisto que Uhum. em tudo o que isto que envolve risco. Ah, e temos que não nos podemos fechar, temos que abrir cada vez mais. hum, Nós somos um país pequeno, mas com imensa capacidade de talento. E nós não podemos deixar que esse talento maravilhoso que nós temos, vá todo à procura de ganhar melhor ou de ter melhores condições de vida noutros pontos do mundo. Se bem que eu acho que o mundo, que a nossa casa hoje não é o nosso país, é o nosso mundo, tenho uma visão muito especial sobre isso. Acho até que os jovens todos, inclusivamente, e falo por mim, pelo meu filho, todos têm que ganhar muito, todos têm que ir correr, trabalhar ou viver ou estudar para o estrangeiro para ganhar mundo e trazer. Agora, não quer dizer que imigra e fica lá toda a vida, não. Eles têm que voltar e têm que trazer essa mais-valia que ganharam para cá. E isso tu só consegues se conseguirmos hum, ter maior inovação, ter empresas mais inovadoras, mas não pode ser com crescimentos a 1,9 como aquilo que está previsto para o ano, não é? Nós aí não damos o salto. Não Pois. dando o salto, não conseguimos ser mais produtivos, não conseguimos ter empresas mais inovadoras que depois eh, ass- hum, assumam esse talento magnífico que nós temos. Portanto, há aqui um mundo de coisas que temos que fazer, faz parte de um todo e de uma estratégia de um país, não tem a ver só com a questão do empreendedorismo e da inovação, é uma questão de estratégia. Uhum. Isabel, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa como se já seria de esperar. Incrível. Muito obrigada mesmo. Desculpa que eu falo muito e passo o tempo depressa. Nada, nada. Foi tempo, não foi tempo perdido, foi tempo ganho e foi uma ótima partilha que tivemos aqui. Muito obrigada pela Obrigado eu. participação.
Como hoje é o último episódio, eu não posso também deixar, obviamente, de agradecer a quem esteve do lado de lá e ouviu e acompanhou ao longo destas várias semanas as 20 conversas que compuseram esta primeira temporada do nosso Ecosystem Talks. A todos, muito obrigada pelo apoio incondicional que deram a este projeto e por terem acompanhado estas conversas. Até breve.